gente, a receitinha de hoje é de pão caseiro recheado. Eu vou falar aqui os ingredientes que eu vou usar na massa do meu pão. Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, 50 gramas de manteiga, 2 ovos, 250 ml de leite morno, tem que ser morno, não pode ser quente, só morninho. E eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. Pode ser que a gente use mais, pode ser que as 500 gramas dê. Isso daí vai depender de como a massa está. Eu tenho um tabletinho de 25 gramas de fermento biológico para pão. Não tá um dia ideal para fazer pão, porque tá chovendo muito aqui em Portugal e tá frio, né? Eu vou começar colocando aqui o fermento biológico aqui nessa minha baciazinha aqui. Agora eu vou colocar uma colher de açúcar, colher de sopa de açúcar. Dia bom para fazer pão mesmo é quando o dia tá bem quente, que o pão cresce bastante. Vou dissolver aqui o meu fermento nesse meu açúcar aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, tem gente que faz de outro jeito, mas eu sempre gosto de deixar o fermento líquido, dissolvendo ele aqui no açúcar. Só colocar o fermento no açúcar e apertando com a colher, ele vai se transformando, parece mágica e o fermento fica líquido. De pouquinho em pouquinho ele vai ficando líquido. O fermento já se transformou, ó, tá líquido. Agora eu vou colocar a minha colherzinha de sal. Agora eu vou colocar aqui, ó, o meu leite. Eu esquentei esse meu leite 30 segundos no micro-ondas. Tá morno. Vou acrescentar aqui a minha manteiga. Vou acrescentar também aqui os meus 2 ovos. E agora vou acrescentando aqui a minha farinha de trigo aqui, ó, aos poucos. Vou acrescentar, vou mexer. Como eu disse, a gente pode usar um pouco mais de farinha, ou não, ou talvez um pouco menos, eu não sei. Vou colocando assim aos poucos e vou vendo a consistência da minha massa. Essa farinha aqui, ela não tem fermento, não pode ser farinha com fermento. O fermento é esse fermento biológico que a gente usou aqui no pão, fermento para pão. Pode ser seco ou pode ser o fresco. O seco a gente não dissolve ele no açúcar assim, a gente faz um buraquinho assim na farinha e mistura o fermento na farinha e vai misturando os outros ingredientes. Mais um pouquinho de farinha. Olha, a massa tá quase boa. Acho que agora eu vou usar farinha só aqui na mesa mesmo para abrir a minha massa. Porque também não quero, se pôr muita farinha, não vai ficar um pão, vai ficar um pão duro. Eu quero um pão de massa mais fofinha, não quero um pão duro com muita farinha. Vou pôr um pouquinho de farinha aqui na mesa, pouca, e vou colocar minha massa e vou ter que sovar com a mão agora.
A massa ainda tá assim grudando mesmo, mas aqui na mesa aqui a gente vai dando ponto nela com a farinha que a gente colocou aqui na mesa. O ponto da massa é quando ela não estiver grudando muito mais nas mãos. Ó, ainda tá um pouco mole, mas já tá quase boa. Vou sovar com essa farinha que tá na mesa aqui e vou ver se precisa de mais farinha. Vocês vão pondo e vão sentindo assim, ó, o ponto da massa. Um ponto que ela não grude mais nas mãos. Minha mão aqui tá grudadinha, mas a massa mesmo, ó, já tá boa, ó. Só vou tirar aqui das minhas mãos aqui essa farinha. E minha massa não precisa mais de farinha, já tá no ponto bom. Nem muito mole e nem durona, de ficar a massa muito dura. Não pode. Minha massa já está boa, ó, no ponto. Agora eu vou deixar ela crescer por mais ou menos 1 hora. Enquanto ela vai crescendo, eu vou fazer o meu recheio aqui do meu pãozinho, que eu vou rechear ele com linguiça seca ou linguiça calabresa. Pus um pouco de farinha aqui na bacia onde estava a minha massa. Vou colocar ela aqui, vou colocar ela com um pano de prato por cima. Eu vou deixar crescer num lugar quentinho, sem vento. Eu tenho uma calabresa que eu cortei ela as rodelinhas finas, uma calabresa grande. Aqui eu tenho queijo mussarela fatiado. Aqui eu tenho uma meia xícara mais ou menos de azeitona preta sem caroço cortada as rodelinhas. Aqui eu tenho uma cebola pequena cortada as rodelinhas. E aqui eu tenho meia xícara de folha de espinafre já cozida e espremida. O meu pão, depois de 1 hora crescendo, ó, já cresceu o suficiente. Agora eu vou rechear os meus pães. Eu dividi a massa em duas, que eu vou fazer 2 pães. Esse eu recheei com a calabresa, a cebola, a azeitona. Joguei um pouco de orégano por cima. Agora eu vou enrolar o meu pão, vou fazer uma rosca com ele. E vou colocar ele numa assadeira com papel vegetal untada com azeite. Papel vegetal, papel manteiga. Vou rechear o outro também e vou deixar eles crescer por mais meia hora antes de levar para assar.
Eu abri os pães com a mão mesmo, e esse daqui eu recheei com a mussarela, o espinafre e decidi colocar catupiry por cima, porque eu achei que precisava de mais alguma coisinha. E esse eu vou enrolar ele no formato compridinho, um pão compridinho. Aqueci o meu forno. Agora eu vou pincelar aqui os meus pães aqui com gema de ovo e vou levar para assar. O forno lá tá ligado já, tá pré-aquecendo, pré-aqueceu já 5 minutos a 200 graus. Vou colocar 30 minutos a 200 graus e ver se o pão assa em 30 minutos. Depois eu falo para vocês quanto tempo demorou para assar o pãozinho. Mas a princípio eu coloquei o forno a 30 minutos. Depois que eu enrolei eles aqui, eu deixei eles crescerem por mais meia hora. Passou meia hora, agora eu vou levar para o forno para assar aqui os meus pães. Já passou 30 minutos, os meus pães já estão assados. Olha aí, tirei eles do forno, coloquei ele nessa grelha aqui para ele esfriar sem suar. Agora eu vou cortar eles para vocês verem como ficou por dentro. Ó, ficou assim, esse aqui foi catupiry, já experimentei um pedaço, tá uma delícia. Agora eu vou cortar o de calabresa, olha aí como ficou gostoso. Obrigada, gente, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.